Bom dia, minhas queridas. Bom dia, meus amores. Bom dia, minha Camilinha, que hoje amanheceu o dia no meu pescoço, né, meu amor? Que Jesus lhe abençoe, minhas menininhas lindas, Camilinha, Emanuele, todas as crianças maravilhosas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Hoje eu quero estender os meus braços para abraçar cada uma de vocês. Lembre, minhas criancinhas, que vocês são o futuro do nosso país, tanto no espiritual, tanto no profissional e tanto em famílias, porque daqui a um longo ou mais tardar, muitos terão casados, se darão em casamento e vão constituir famílias para adorar o nosso Deus. Hoje é 28 de... Se eu não me engano é 28, né? Não sei se é 28 é o certo ou é 28, graças a Deus. Do 2 de 2025, estamos aí praticamente terminando o mês 2, glória a Deus. E ainda há tempo de Deus fazer uma cura sobrenatural na sua vida. Nesse mês 2, se Deus te prometeu que até o término deste mês, você sentirá o toque, sentirá a bondade e a grandeza de Deus, porque uma coisa é você saber, uma coisa é você ouvir e uma coisa é você viver os prodígios e maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala a sua amiga e irmã em Cristo, missionária Alessandra Rocha, pela misericórdia da casa do Senhor. Hoje iremos falar um pouco da trajetória de um profeta que muito eu me alegro, como os demais, mas esse profeta em si, ele tem uma peculiaridade muito familiar. É o profeta Eliseu. Você lendo as características desse homem, são maravilhosas, né? Uma das características do profeta Eliseu era ser obediente ao seu profeta Elias. Lembre que a obediência, ela abre portas e circunstâncias. Outra característica do profeta, que também muito me alegro, era a fidelidade dele para com Deus, para a palavra que Deus entregava no seu coração. E você lendo a palavra, né, lá no livro de 1º e 2º Reis, quando você vai ver que ele se torna o sucessor do profeta Elias, que, se eu não me engano, Deus usou ele para fazer 14 milagres, mais do que o seu profeta Elias. E você vê quantas maravilhas o Senhor permitiu que o profeta Eliseu usasse e abençoasse pessoas. Para a glória de Deus. No livro de 2º Reis, capítulo 13, nós vamos falar um pouco aqui em nome de Jesus para você entender a situação que você está vivendo hoje, o que viveu e o que Deus quer com a sua enfermidade, que não é sua. O que Deus quer muitas das vezes com as portas fechadas sobre a sua vida. O que Deus quer muitas das vezes quando Ele tira alguém da sua vida para levar para outro local e onde é que Deus vai aplicar a palavra dele. No capítulo 13 de 2º Reis, verso 14, relata um pouco da doença do profeta Eliseu. A doença de morte de Eliseu. E Eliseu estava doente da enfermidade do qual morreu. E Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. E chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. E Eliseu lhe disse, ele já doente ali na sua cama, olhou para aquele rei que foi visitar, né, chamado Joás, e ele olha ainda dando a sua última cartada de unção e de milagre. Mesmo na morte, o Senhor vai te usar para dar vida a alguém. Mesmo na cama, o Senhor vai te usar para colocar alguém de pé. Mesmo no leito, o Senhor vai te usar para mudar a história de alguém. E Eliseu olha para o rei e diz, e Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flecha.
Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre o arco e disse: abre a janela para o oriente. E esse rei abriu a janela para o oriente, pegou ali a flecha com o arco. Eliseu, em cima das mãos desse rei, coloca as suas mãos e manda ele esticar aquelas flechas 1, 2, 3, até 7 vezes. Por esse rei não cumprir a ordenância que Deus tinha falado para o profeta Eliseu, que era 7, ele atirou 3, 4, 5. E Eliseu ficou bravo, porque eram 7 bênçãos, eram 7 vitórias, eram 7 novos caminhos, eram 7 novos mistérios, eram 7 novos dons, eram 7 novas batalhas ganhas, e eram 7 novos ministérios que ia nascer. E o rei, por ser desobediente, só atirou 5, se não me engano. Mas quantas vezes Deus tem mandado você guerrear? Se o Senhor dos Exércitos te levantou e disse: olha, Ana Maria, hoje você vai meditar no Salmo 32 4 vezes. Não é 2 nem 3, é 4. Porque Deus trabalha com detalhe. O nosso Deus, ele é um Deus com detalhe. Deus trabalha com hora. Já falei isso aqui outra vez. Deus trabalha com hora, com segundo, com minuto, com dia, com barro, com água, com tempo. Deus trabalha com detalhe. Você tem que estar atento ou atenta aos detalhes de Deus para você não perder a flecha da sua vitória, em nome de Jesus. E o profeta Eliseu, ele era um indivíduo cheio da unção de Deus, que através da sua vida o Senhor divide o quê? As águas. E por que Deus dividiu as águas? Porque Deus tirou as águas insípidas e colocou as águas fluentes, que eram as águas que davam vida. Estava fazendo uma separação. Através também da vida do profeta Eliseu, o Senhor cura as águas de Jericó. Quando ele pede um prato e sal, isso é ato profético. Eu já fiz campanha com essa palavra e foi bênção. Ele pede um prato. E por que o prato? O prato simboliza o que? O alimento. O alimento simboliza o que? A bonança. Então pega o prato, coloca sal e joga. Não é jogar por jogar, é lançar o sal nas águas. Sal representa pessoas. Quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos o sal que traz o quê? O gosto, o tempero, a bonança ali, o sabor para muitos daqueles que estão vivendo de todo jeito. E ali acontece o milagre, as águas se tornam saudáveis e boas para o consumo. Pela vida do próprio profeta que morreu de uma doença incurável, chamado Eliseu, o Senhor opera 14 milagres. Entre ele, aumenta o azeite da viúva, ressuscita um menino, para a glória de Deus, cura o capitão Naamã de uma lepra, que não era a lepra do couro, mas era a lepra do orgulho, e faz o machado flutuar. São alguns dos milagres que Deus usou esse servo dele e quer usar você também na sua área, quer usar você também com a sua fé. E fica a questão, se Deus usou esse profeta com 14 milagres e Deus não permitiu ele ser curado, que a Bíblia diz que era uma enfermidade incurável ou mortal, isso quer dizer que Eliseu, ele era o homem carnal, ele tinha defeitos, tinha qualidades, tinha emoções. Eliseu tinha insônia, Eliseu tinha fraquezas como eu e você, mas ele era liberalmente dado para que Deus operasse milagre através da vida dele. E quando Eliseu adoece, a sua morte, falando para mim e para você que a fidelidade de Deus para com o ministério dele foi benigno, foi abençoado. Quantas almas este ano o Senhor Jesus já lhe deu? Através da sua cura, através da sua mão,
através do seu testemunho, através da sua vida, através da enfermidade que se assolou na sua casa, através dos teus recursos. Eu conheço pessoas, pela misericórdia de Deus, que pregam a palavra do Senhor. Elas não podem ir, mas enviam os seus recursos dentro do Brasil e fora. É uma maneira de ela trazer alma para Deus ou Ele. E Deus vai curar qualquer enfermidade. Porque quando a gente passa a crer no Senhor Jesus, a enfermidade não se torna um problema. Ela se torna uma benfeitoria. Ele estava doente, teve a visita de um rei, mas ele deu a última cartada de milagre para que quando ele partiu, ficou a ordenância do profeta Eliseu. E tem aquela brigaiada toda e onde ele é enterrado. Quando colocaram o corpo dele ali naquela sepultura, um homem caiu dentro. Olha que poder que Deus tinha dado a esse homem. Até os seus ossos tinham unção para ressuscitar. Mesmo morto, ele era abenigado a Deus. E quando aquele homem cai dentro daquela sepultura, ele sai andando, porque os ossos do profeta tinham unção do Senhor Jesus. Alguém vai ressuscitar através da sua saúde física. Alguém vai voltar a crer e a confiar no Senhor através da tua saúde espiritual, da tua saúde mental, da tua saúde familiar, da tua saúde financeira. Deus vai ressuscitar pessoas que estavam mortas espiritualmente, financeiramente, familiarmente, sentimentalmente. Deus ressuscita, porque para Deus, irmão, tudo é possível. Ainda que esteja morto, viverás se você crer no poder de um Deus. E é muito lindo quando você pode contemplar o milagre de Deus na vida de alguém, até mesmo na sua. Tem pessoas que ficaram enfermas e acham que Deus vai tirar ainda da terra. Não vai. Porque o milagre de Deus na sua vida é grande. O Senhor Jesus ainda tem muitos milagres para lançar sobre você e outras vidas, prodígios e maravilhas e prato cheio para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Milagres de Eliseu. Quem não pode contemplar no livro de Reis? Fazer o machado flutuar. Você fazer um ferro flutuar dentro da água, só o poder de Deus. Aumentar o azeite de uma viúva que estava para com seus filhos ser entregue ali o credor. Deus usou a vida deste homem. Assim está usando a sua também, para multiplicar sonhos, para multiplicar poderes na vida de alguém conseguir se levantar. Lembre que o final das coisas serão melhores do que o começo. Está em você querer recomeçar, dar a volta por cima. Porque tem ministério que começa super bem, quando chega no meio começa a declinar, e quando chega no final, que não tem mais uma visão ampla ou uma visão humilde, aí começa a fechar. Não é isso que Deus tem para cada um de nós. O Senhor nos quer com visão. Para cada um, Ele dá um chamado específico. Como eu disse, Ele é um Deus de detalhe. Preste atenção nos detalhes que Deus nos dá para a ordenância. Quando Deus chega diante do cego, Ele diz: queres ver? Ele diz: quero. Pega o barro, cospe, faz o quê? O lodo e põe sobre os olhos. Detalhe. Quando o Senhor Jesus de Nazaré chega no tanque de Betesda, e aquele homem louco para ser curado, o Senhor pergunta: tu queres ser curado? Ele: sim, mas não tem que me lance no tanque. O Senhor Jesus faz com que o anjo faça o que? Balance a água. Deus tem te pedido detalhe. Deus tem te pedido ordenança. E tu tem feito o quê? Não é só ler por ler. Não é só orar por orar. Não é só jejuar por jejuar. E não é só pedir por pedir. Porque pedir qualquer um pede. Tem que pedir exclusivamente com detalhes em nome de Jesus Cristo. Hoje estamos na segunda sexta-feira, do
Salmo 91, que é uma campanha que Deus colocou no nosso coração. Para a glória de Deus, o Senhor tem dado livramento a pessoas, tem dado cura, aberto portas para a glória de Deus, tem limpado a mente de muitos, curado de depressão, se assim você permitir. Preste atenção nos detalhes. Eliseu trabalhava com Cristo, mas ele usava os detalhes. Deus falava com ele com detalhes. Pode ver. Nos 14 milagres que Deus usa o profeta Eliseu, tem detalhe. Quando dividiu as águas do Jordão, detalhe. Quando ele lançou a capa nas águas, detalhe. Quando ele deixa as águas de Jericó limpa, detalhe. Quando ele multiplica o azeite, detalhe. Era para quê? Fechar a porta, pegar os vasos emprestado. Cura pessoas enfermas, né? Que viviam em guerra. Detalhe, quando ele pede para abrir os olhos de Geazim para ver o exército, detalhe, então preste atenção, para não passar despercebido. Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe você grandemente, que Papai do Céu coloque nas suas mãos hoje saúde, força, temperança, alegria e lhe mostre o caminho da salvação. A palavra do Senhor Jesus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará para Cristo Jesus. Vamos prestar atenção nos detalhes que Deus fala conosco. Vai orar por alguém? Preste atenção nos detalhes. O Espírito Santo, ele é um professor. Ele nos dá a ordenada e nos mostra pontos estratégicos. Com você é assim também, eu tenho certeza. Fique na paz do Senhor. Se o Senhor não voltar para mim, amanhã estarei de volta no mesmo horário, aqui no Pão Diário. Vamos nos aleluiar.